Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder
paz seja convosco. Esse é um momento especial no qual nós vamos adorar e engrandecer aquele que vive. Eu te convido você a ir na sua casa, você que preparou esse dia para adorar, para bendizer o santo nome do Senhor. Deixe tudo aí quietinho, pare tudo. Vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor. Hoje tem uma palavra rema para a sua vida. Que Deus possa tocar o seu coração, tocar a sua casa nesse momento. Feche os seus olhos comigo, em nome de Jesus. Nós convidamos a Ti, Jesus, pois Tu és o centro. Nós convidamos ao Senhor, fique à vontade em nosso meio. Nós queremos, nós desejamos a Tua presença. É na Tua presença, Deus, que nós queremos estar. É em Tua presença que nós nos entregamos, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em Tua presença,
Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia, Jesus. Nós nos entregamos à tua presença, Senhor. Nós nos derramamos em tua presença, pois o que queremos é te adorar, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, fique à vontade em nossa casa. Nós convidamos a ti, Senhor Jesus. Toma lugar de honra em nosso meio. Nós levantamos a ti um trono de adoração. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Bendito é o teu nome. Eu só quero te adorar, yeah. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua
os reinos, principados e potestade se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Meu desejo é te adorar, te adorar e dizer que te amo, Te amo, te amo, te amo, te te amo. e dizer que te amo, Te amo, te amo, te amo, te te amo. Cante a ele o sol, a lua, estrelas e o mar. Nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestade se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. Resta é te adorar, te adorar, eu nasci pra te adorar, te adorar, o meu desejo é te adorar, te adorar, e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te te amo. e dizer que te amo, Te amo, te amo. te amo, te amo. Declare o seu amor por ele com suas palavras, diz o quanto você o ama. É o seu momento de intimidade com ele, querido. Diz o quanto você é apaixonado por ele e dizer que te amo, Te amo, te amo. te amo, te amo.
Deus, tu és grande, exaltado entre as nações. Bendito és, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque está nas mãos do meu Jesus que vive está, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. tu és santo. Santo, Santo é o Senhor, bendizemos o teu nome, dizemos que é santo. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Cante, meu Amado é o mais belo entre milhares de milhares. Com seus olhos fechados, querido, continue cantando Yeshua, Yeshua, Yeshua. A palavra de Deus diz que Davi, ele teve vontade de buscar a arca. E quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, aconteceu um acidente, um dos filhos de Abinadab morreu. E ali a arca ficou na casa de Obed-Edom. O que eu quero dizer com isso, querido? O tempo que a arca ficou na casa de Abinadab foi tempos normais, mas quando chegou na casa de Obed-Edom, houve grande prosperidade. A presença de Deus foi valorizada na casa de Obed-Edom. Nesse momento na sua casa, querido, eu quero te convidar a valorizar a presença de Deus. Eu quero te convidar a engrandecer o nome santo do Senhor, para que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh, então adore Ele, adore, 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 adore. Diz Yeshua, Yeshua, Yeshua.
com seus olhos fechados. Aproveita esse momento em família, querido. Em todas as coisas, Deus tem um propósito. E o propósito é de Deus restaurar famílias. Existe uma promessa sobre as nossas vidas, querido, que aconteceu lá em Abraão. Que por causa de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Eu quero te convidar a cantar Bendita Será a minha casa. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar. Sua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. A angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia. Querido, eu gostaria que nesse momento você orasse com sua família, ore pelos seus filhos,
Ore com sua esposa, com seu esposo. Isso. Coloque a sua família diante de Deus. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Bendita a tua casa, bendita a tua família, benditos são os teus filhos, bendito é todo aquele que invoca o nome do Senhor. Amém? Eu creio que nessa noite não é diferente. O Senhor preparou este culto, o Senhor já havia nos preparado, já havia visto você da sua casa, junto com a sua família, adorando nesse tempo, dizendo: bendita será a minha casa, benditos serão os meus filhos, benditos serão todos aqueles que invocarem o nome santo do Senhor. Querida, eu quero que você faça mais uma oração comigo nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos e fale com o Pai. Você tem liberdade no Espírito Santo para poder invocar a presença do Altíssimo, aquele que era, que é, que há de vir e que certamente virá. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós invocamos a tua presença, amado Espírito Santo. E eu creio que nessa noite, Senhor, o Senhor já tem falado aos nossos corações através dos louvores, o Senhor já tem ministrado a tua palavra, e nós estamos oferecendo ao Senhor as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Um sacrifício, Senhor, de adoração ao teu nome. Um sacrifício de adoração em meio ao caos, em meio à crise. O Senhor está nos permitindo adorar o Senhor em todo tempo, fora de tempo. Obrigado, Senhor, porque como igreja nós estamos te adorando nas nossas casas, nas ruas da cidade. Nós estamos te adorando aqui no templo, ainda que com limitação de alguns irmãos, mas o Senhor está nos permitindo te adorar aqui, ser instrumento do Senhor através de todas essas ferramentas disponíveis na internet. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem levantado jovens, homens, mulheres, com o propósito de manter firme e acesa a chama da tua palavra em nossos corações, através dos ministérios que o Senhor tem estabelecido nessa casa, casais, crianças, jovens. Senhor, obrigado porque o Senhor não tem permitido faltar nesse tempo a tua palavra em nossas vidas. Nós louvamos o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a orar, melhor, abrir sua Bíblia, né? Você já orou comigo, você que está na tua casa, em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, verso 1. Nós já estamos aí há as 4 semanas, os 4 cultos, aliás, né? Compartilhando um pouco acerca de viver uma vida fora do comum, além do normal. E eu creio que nesses dias o Senhor está nos dando a oportunidade de rever algumas coisas e nos dando a oportunidade também de buscar compreender o que é viver o sobrenatural em meio ao caos, né? O Senhor não permite que as coisas voltem ao normal, e eu creio que o Senhor não irá permitir que as coisas voltem ao normal até que nós sejamos totalmente anormais, totalmente fora da caixinha mesmo, né? Fora de todo o sistema religioso, fora de todo o sistema rotineiro que estávamos acostumados. O Senhor nos tirou um pouco da nossa zona de conforto, viemos para a internet, viemos para as lives, viemos para os cultos só com teclado aqui, adorando, só com um irmão, com 2 irmãos. Hoje estamos aqui
tendo a oportunidade de estar com o Ministério de Louvor completo, adorando o Senhor através desse ministério. Em breve, eu creio que se não no dia 3, no próximo dia 10 de maio, estaremos aí de acordo com os decretos municipais que foram lançados durante esse período, né? Tivemos o último decreto agora essa semana, que permite o retorno de algumas atividades de culto público, né? Não é que vai voltar a ter culto, pastor, não vai voltar a ter culto, né? O culto ele não parou, né? O culto não deixou de acontecer. O que deixou de acontecer foi as nossas reuniões públicas. Então nós vamos voltar a ter as reuniões públicas em breve, e eu creio que tudo isso o Senhor está nos mostrando a importância de buscar o reino de Deus, a sua justiça aqui enquanto igreja nesse tempo, amém? Então abra comigo aí a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, amém? Estava lembrando com o Ender uma canção sobre buscar primeiro o reino de Deus, e eu quero te convidar a cantar essa canção comigo, né, Anderson? Essa canção era um cântico que chamava um cântico de uma palavra só, não sei porquê, porque acho que no refrão só fica aleluia. Lembra, Ricardo? Essa é da nossa época, né? Nesse tempo nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos será. Aleluia, aleluia. Diga isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos será. Aleluia, aleluia. Cante isso mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Ao som de um aleluia, 1000 demônios fugirão. Se você cantou isso hoje, deu um aleluia aí na sua casa, eu creio que muita coisa ruim fugirá em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar um pouco acerca dessa realidade de viver o sobrenatural do Senhor, de viver uma vida que expresse a realidade do Espírito de Deus em nós. Nós não estamos querendo voltar à rotina congregacional, à rotina religiosa, sem que alguma coisa dentro de nós mude, sem que alguma coisa dentro de nós aconteça de verdade. É importante que
tudo isso que está nos acontecendo nesse tempo nos leve a uma vida espiritual frutífera, uma vida espiritual que glorifique a Deus, que expresse a natureza real da igreja de Cristo. E a natureza da igreja de Cristo, ela está alicerçada exatamente naquilo que o próprio Pai providenciou por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós falamos aqui há algumas semanas que nós não recebemos aquilo que o apóstolo Paulo falou à igreja de Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso 12 ao 16, ele diz o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nesses dias, o Senhor está nos levando a entender a natureza da igreja. E essa natureza, ela não é expressa apenas no culto dominical, à noite, aqui quando nos reunimos como igreja, no templo. A natureza da igreja, ela não é expressa nas programações, ou nos eventos, nos congressos, ou nas festividades que podemos organizar enquanto templo, enquanto congregação. Mas a natureza da igreja, ela é expressa por uma vida ativa no Espírito Santo, uma vida ativa no Espírito, que faça o homem de Deus e a mulher de Deus discernir em todo tempo aquilo que o Espírito tem para a igreja do Senhor. E nesses dias nós estamos experimentando essa realidade. Por quê? Porque você está aí na sua casa, você está aí junto com a sua família, sendo levado por Deus a construir e a edificar um altar de adoração na sua casa. Talvez muitos de nós perdemos, quem sabe, em algum momento na nossa caminhada cristã, o hábito e o costume de estarmos reunidos como igreja na nossa casa, de sentarmos na sala, de compartilharmos com os nossos filhos, de compartilharmos com a nossa esposa, ou de termos um momento de oração, de comunhão, um momento em que possamos compartilhar da palavra de Deus. E nesses dias o Senhor está trazendo para nós a realidade da igreja, a realidade do ser igreja, de viver espiritualmente como igreja. E há alguns que dizem, eu vejo sempre o pastor Luiz Hermínio dizendo, algumas pessoas que pensam que a igreja está de férias, ou a igreja está fechada. Não, a igreja, ela está de plantão. A igreja, ela está mais vívida do que nunca. A igreja, ela está ativa para aqueles que estão entendendo o que é essa igreja nesse tempo, para aqueles que estão entendendo a importância de levantar um altar de adoração. Agora, aqueles que estão aproveitando esse tempo para ficar na sua casa, de perna para o ar, realmente, aí sim, esses têm um sério problema. Mas aqueles que estão dando voz ao Espírito Santo, que estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, aqueles que estão entendendo o chamado de Cristo a se voltar e a restaurar o altar de adoração na sua casa, a esse sim, o Senhor está dando palavra, o Senhor está dando direcionamento, o Senhor está colocando um desejo de adorar, o Senhor está colocando um desejo de buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas, porque a este sim, o Senhor está se voltando. E eu quero compartilhar o que Paulo disse a essa igreja específica em Colosso, entendendo um pouco do que essa igreja, naquele tempo, tem a ver com a igreja dos dias de hoje. E eu creio que é oportuno o que o Senhor está fazendo nesse tempo, porque nós estamos em algum momento sendo semelhantes àquilo que o apóstolo Paulo estava orientando aquela igreja a não praticar e a não exercer. E eu quero falar sobre o que ele orienta essa igreja a fazer, que é colocar o foco no lugar certo. É por isso que nós cantamos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque parece que em algum momento essa igreja não entendeu que o foco dela deveria estar
em buscar somente o Senhor, em buscar somente a sua justiça, em buscar somente a sua palavra. A igreja em Colosso, embora ela não foi fundada por Paulo, Paulo escreveu essa carta ainda quando estava na prisão em Roma, e essa igreja ela sofria algo que muitas vezes a igreja contemporânea está sofrendo. Essa igreja era influenciada, Ricardo, por um relativismo religioso muito grande, porque ela estava sendo levada por algumas pessoas que se encontravam no meio dela, para tentar desconstruir verdades que eram estabelecidas pela palavra do Senhor. Essa igreja ela sofria um ataque, um contra-ataque muito grande, de pensamentos filosóficos, de correntes, de ideias humanas que tentavam a todo custo desconstruir aquilo que o Senhor estava trazendo agora por meio de Cristo para aquele povo em Colosso. Aquela igreja estava passando a conhecer a realidade do cristianismo, a realidade de uma vida cristã, e estava também sendo levada em alguns momentos, sendo confrontada por pessoas que se filtravam no meio dela, para tentar desconstruir as verdades que Deus estava estabelecendo agora, por meio da nova aliança, por meio de Cristo Jesus, para com aquele povo, para com aquela igreja. Era uma igreja que tinha um problema também, de muitas vezes tentar fazer um sincretismo religioso, ou seja, pegar as práticas pagãs e inserir dentro desse contexto da nova aliança. Por isso essa igreja tem muito a ver conosco, porque nesses dias de hoje, muitos de nós estão sendo levados a viver uma prática cristã, que nos coloca em um lugar de relativizar todas as coisas, ou seja, não existe uma verdade absoluta, cada um quer compreender o evangelho ao seu modo, cada um quer compreender o evangelho do seu jeito, cada um quer compreender a palavra da sua maneira de viver, e por causa disso muitos estão indo para os púlpitos, muitos estão indo para a frente das câmeras, muitos estão indo para algum lugar, e a ferramenta da internet, a ferramenta da pós-modernidade, dessa tecnologia de informação, tem dado essa oportunidade. Todo mundo quer falar, já notou isso? Todo mundo tem algum argumento, todo mundo tem uma fala, todo mundo tem uma opinião formada acerca de alguma coisa, mas essas opiniões muitas vezes são baseadas em seus conceitos, são baseadas naquilo que eles de alguma maneira interpretam e julgam por ser verdade. Mas nesses dias o Senhor está reposicionando a sua igreja a compreender que a verdade que liberta, que a verdade que salva, que a verdade que cura, que a verdade que transforma o homem, ela está alicerçada na palavra de Deus, porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe a verdade do pastor Roberto, não existe a verdade da CEAF, não existe a verdade da Assembleia, não existe a verdade da Metodista, da Batista. O que existe é a verdade estabelecida por meio de Cristo Jesus, por meio da sua palavra, e é essa verdade que nós precisamos estar alicerçados, porque o Senhor falou em João 17, eu amo muito essa oração de Jesus. Ele disse: Pai, peço que os santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, o que mais tentam desconstruir no meio acadêmico é a nossa fé, é a convicção de que essa palavra é a verdade absoluta nas nossas vidas. Muitas vezes a gente vê durante muitas coisas tentando atacar, tentando relativizar aquilo que é absoluto, e a palavra de Deus é absoluta para as nossas vidas, e você e eu precisamos entender que essa realidade tem que estar presente em nossos corações diariamente. E quantas vezes nós nos acostumamos com isso e começamos a aceitar e dizemos assim: ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver essa prática, não tem nada a ver essas coisas, não tem nada a ver eu tomar um copinho de cerveja, não tem nada a ver eu fumar um cigarro, não tem nada a ver eu ter uma música secular em meu telefone e ouvir e gostar, não tem nada a ver.
E é esse nada a ver que nós relativizamos a verdade da palavra, que nos afasta de níveis mais profundos em Deus. E nesses dias, querido, eu quero que você entenda, você que está na tua casa, os irmãos que estão aqui comigo, nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando a um posicionamento, sim, sim, não, não, ou é, ou não é, ou você se transforma em um cristão fervoroso, que não negocia a palavra de Deus, ou você vai ser mais um comum, ou você vai ser mais um normal. Eu não quero ser normal, eu quero viver em níveis sobrenaturais com meu Deus, eu quero ter revelações pessoais da glória de Deus, e quero andar de glória em glória. E você precisa também viver essa realidade. O que devemos fazer então, pastor, para entender essa realidade e não voltar à normalidade? É isso que eu quero falar com você hoje. Para não voltar à vida cristã rotineira. Talvez nós vamos ser liberados, né? Já fomos, aliás, né? Liberados para, dentro de um limite de espaço, começarmos a ter as reuniões públicas. E aí, quem sabe, vamos ter mais cultos no domingo, à noite, de manhã, enfim, não sabemos ainda, não organizei isso ainda com os pastores, com a equipe de liderança, mas fato é que vamos, entre aspas, voltar ao normal. Os comércios estão liberados para voltar, respeitando as normas de vigilância. Quem sabe você agora está pensando assim: bom, minha vida vai voltar ao normal. E é exatamente isso que eu preciso que você entenda, que tudo isso que está acontecendo nesse tempo é para nos despertar a uma vida fora do normal, para viver uma vida fora do normal. E para fazer isso, você precisa compreender a necessidade de manter o seu foco no lugar certo. O problema é que, por causa dessas pressões da pós-modernidade, por causa de tudo isso que a gente está vivendo, a gente perde o nosso foco muito fácil. A gente deixa de atentar para aquilo que o Senhor quer que venhamos atentar. A gente deixa de buscar aquilo que o Senhor quer que a gente busque. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender a realidade espiritual que estamos vivendo, de quem éramos, do que estávamos vivendo, de onde o Senhor nos resgatou e o que o Senhor fez por nós. Quando Paulo colocou esse texto em Colossenses, escreveu essa carta antes do capítulo 3, no capítulo 2 ele escreveu algo muito interessante, no verso 13, para que você entenda qual que é o nível espiritual que Deus te proporcionou viver. Ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Colocar o foco no lugar certo é ter a consciência, é saber de onde fomos resgatados, de onde fomos tirados. O Senhor nos resgatou, Ele nos tirou de uma vida de morte por causa do pecado, e Ele nos vivificou, para quê? Para morrermos novamente. E eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Olha que coisa louca, Anderson. O Senhor nos viu mortos em nossos pecados, Deus então nos vivifica por meio de Cristo, para que possamos morrer novamente. E querido, isso é algo maravilhoso, porque se você entender essa palavra, você vai ter convicção que a sua vida realmente não é normal. Você foi lavado e regenerado pela obra salvadora e redentora do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós fomos vivificados por Cristo, e mais, fomos perdoados de todas as nossas transgressões. Se entendemos que a igreja é espiritual e que foi vivificada por Cristo, nós vamos entender facilmente o que Cristo diz para Nicodemos em João 3. Jesus disse: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Nós precisamos entender isso, que fomos chamados de um império de trevas para um reino de luz, para o reino do Filho, do amor do nosso Deus. Em Colossenses mesmo, no capítulo 1, no verso 13, o apóstolo Paulo também diz isso. Ele diz: olha, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então a primeira coisa que nós precisamos entender hoje, para manter o foco no lugar certo, é compreender a nossa condição de vida. Onde estávamos, o que o Senhor fez e como precisamos viver. Rebeca, estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Fomos vivificados por Cristo Jesus, através do lavar regenerador. O Senhor perdoou os nossos pecados, para que possamos então morrer com Cristo novamente. E agora essa morte é uma morte que vai nos tirar de um nível de normalidade e nos colocar em níveis espirituais mais profundos em Deus. Então a primeira coisa é compreender a sua condição. Qual é a sua condição em Deus? Querido, eu não vejo ninguém normal compreendendo a sua identidade em Deus. Se você compreender para que o Senhor te chamou e por que Ele te vivificou, não dá para ser normal. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, ao seu respeito. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dá para ser normal desse jeito ainda? Vocês são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Dá para imaginar um sacerdote real andando nas ruas? Eu e você precisamos assumir essa nossa identidade. Nós fomos vivificados por Deus para morrer para nós mesmos, para viver a identidade que Deus nos deu, de geração eleita e de sacerdócio real, de nação santa. Eu e você somos uma nação, nós pertencemos a uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá para andar normal no meio dessa sociedade, sendo tudo isso que Deus está falando que nós somos? Por isso nós precisamos manter o nosso foco no lugar certo. Por isso nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração, em nosso espírito, na nossa mente, compreendendo o que somos. Querido, quando tudo voltar ao normal, pelo amor de Deus, você precisa andar pelas ruas dessa cidade como uma geração eleita, como um sacerdócio santo, como um povo que foi chamado das trevas para a grandeza das maravilhosas grandezas da luz do Senhor. Um povo que antes nem sequer era povo. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nós nem sequer éramos um povo. Nós não éramos nada. Mas agora, 1 Pedro verso 10 diz: mas agora nós nos tornamos povo de Deus. Essa é a realidade espiritual que nós precisamos encarar para viver uma vida sobrenatural, uma vida além do normal, acima da média. Para vivermos o extraordinário de Deus, precisamos entender que agora nós somos povo de Deus, e como povo de Deus, antes nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós recebemos misericórdia. Se nós entendermos isso, as pessoas que estiverem à nossa volta vão olhar para nós e vão perguntar: o que é que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo com o Mateus? O que está acontecendo com o Natan? O que está acontecendo com a Cíntia, com a Carla? O que está acontecendo com o Isaac? O que está acontecendo com você que está na sua casa? O que está acontecendo? É você entendendo o que você recebeu, é você entendendo a posição que Cristo te constituiu e te colocou. Apocalipse capítulo 5 vai falar do cordeiro que abre o livro. João desespera, ninguém era digno de abrir o livro. Então a voz diz: João, não chore, eis aí o cordeiro de Deus, aquele que é digno de abrir o livro. E no verso 10 de Apocalipse, no capítulo 5, vai dizer: eis aí aquele que o constituiu como reino e sacerdote para Deus. Nós fomos constituídos reino e sacerdotes. Então, querido, você precisa manter o foco no lugar certo. Como que eu faço isso, pastor? Segundo, eu preciso de mais duas coisas nesse segundo tópico: buscar e pensar nas coisas de cima. Foi isso que o apóstolo Paulo diz a essa igreja, Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem ou busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto.
Meus irmãos, nesse tempo, eu parei de assistir televisão, de ver qualquer tipo de jornal. Eu parei de... Nós até colocamos aí no grupo da CEAF, né? A restrição só para os administradores publicar. Vamos liberar, viu, irmãos? Os irmãos que estão com saudade de publicar as mensagens lá, nós vamos liberar em breve. Por quê? Porque é muita coisa. A televisão, a mídia, a internet, o celular, o tempo todo, mensagem. É muito lixo. E o conselho que eu quero compartilhar com você nessa noite, para viver uma vida extraordinária, é esse conselho que Paulo deu a essa igreja. Busque, procure e pense nas coisas que são do alto, que é onde Cristo está sentado ao lado de Deus Pai. Agora, como que eu devo buscar, pastor? Ocupando, desejando. A palavra buscar, o original dessa palavra significa esforçar-se, como quem busca algo escondido. Você já perdeu algo, ou escondeu algo, né? Brincou de pique-esconde, todo mundo já brincou de pique-esconde. Já viu como que a gente se esforça para encontrar alguma coisa, né, Rebeca? Brincando de pique-esconde, você se esforça para buscar, para encontrar alguma coisa. A gente busca, a gente corre com diligência. E o conselho nesses dias que eu e você precisamos seguir, que o apóstolo Paulo deu a essa igreja, é tão atual como nesse tempo que Paulo escreveu essa carta mais de 1900 anos atrás, num tempo de caos, num tempo de crise, num tempo de incerteza, num tempo de dúvida. O que eu e você precisamos fazer é se esforçar e buscar com diligência as coisas do alto, aonde Cristo está sentado. Você precisa buscar até encontrar. Daí, querido, você precisa entender que você tem que colocar a prioridade do céu na sua vida diária. Você entender isso, então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar primeiro o reino de Deus, se você colocar a prioridade do céu na sua prática diária, se você colocar o foco no lugar certo, você não vai temer a crise, você não vai ficar inseguro ou ficar apavorado diante das coisas que vai acontecer. Você não vai se preocupar se a crise financeira está chegando para todo mundo e de repente pode estar aí às portas da sua casa. Você não vai se preocupar com isso, porque você vai estar buscando o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas você precisa estar com o foco no lugar certo. E aí você precisa pensar da maneira correta. E pensar é exercitar a mente, é alimentar-se de forma intensiva, é estar mentalmente disposto, é concentrar-se naquilo que é eterno, ao invés daquilo que é temporal. Irmãos, todos nós vamos morrer, essa é uma realidade da vida. Na verdade, eu ouvi um tempo atrás uma irmã dizendo o seguinte: a morte não era para nós. E realmente, a morte não era para nós. O Senhor não nos fez para morte, porque a morte é a consequência do pecado. É por isso que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas. E agora, por meio do Espírito, fomos vivificados para morrer novamente. Morrer para a nossa carne, morrer para as nossas vontades, que eu vou falar daqui a pouco. Mas nós precisamos exercitar a nossa mente e pensar naquilo que é eterno. Colocar o foco no lugar certo. Gerar uma mente renovada pensa e se interessa nas coisas que são eternas. O apóstolo Paulo sabia como funcionavam essas coisas, que é um homem que viveu essa realidade, entendeu essa realidade, um homem que compreendeu no seu tempo essas coisas. O apóstolo Paulo viveu isso, ao ponto de dizer para ele que nada mais importava. Ele diz: para mim, tudo aquilo que as pessoas veem como ganho, como lucro, eu repudio e torno como perda. Para mim, eu torno todas essas coisas como esterco, como nada. E ele dá um conselho na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 18, ele diz: olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
aquilo que a gente consegue ver são coisas passageiras, são coisas que vão acabar, que vão findar, mas aquilo que a gente não consegue ver, são essas coisas que nós devemos pensar, são nessas coisas que nós devemos concentrar, são nessas coisas que nós devemos empreender de forma intensiva, todo o nosso esforço mental, toda a nossa capacidade, porque as coisas que não se veem, são coisas eternas. É tempo de nós voltarmos a pensar nessas coisas, é tempo de buscarmos essas coisas, e é tempo de entender a nossa condição de morte, que é o terceiro, para me finalizar e orarmos com você. Entendermos que se eu já ressuscitei com Cristo, porque eu estava morto em pecado, fui vivificado com Ele, para buscar, para pensar nele, na sua palavra, nas coisas que são do alto. Não posso me contaminar com essas coisas para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida fora do normal. Por isso, quando você voltar às suas atividades, talvez você que está sem exercer as suas atividades, por isso que quando você voltar a estar novamente na congregação, na reunião do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, no templo, se você estiver ainda com os pensamentos nas coisas naturais e terrenas, tudo vai parecer que está tudo do mesmo jeito, mas eu creio que aqui dentro de mim, e eu tenho buscado isso na minha vida, eu tenho tentado implantar isso dentro dos meus filhos, na minha casa, e eu quero que você também faça isso. Eu creio que de alguma forma, tudo isso que está acontecendo nesse tempo, a gente não está entendendo, mas quando o Espírito de Deus começar a revelar essas coisas, tudo vai fazer sentido. E para que isso aconteça, nós precisamos morrer. O que Paulo diz foi o seguinte: vocês precisam então buscar e pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Olha só, primeiro ele fala que nós ressuscitamos, pois vocês já ressuscitaram. Então busque, pense. E aí no verso 3 ele diz: pois vocês morreram. Paulo sabia o que era morrer. Em Gálatas capítulo 2 verso 20, uma canção que a gente cantou muitas vezes aí, né, Anderson? Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Nós já morremos com Cristo, Cristo está vivo dentro de nós. É por isso que Paulo reforça em Colossenses dizendo: vocês já morreram. Nós precisamos entender uma coisa, querido: esse mundo, as coisas desse mundo, nada disso é mais importante do que a glória de Deus. Por isso precisamos perseguir essa glória, por isso precisamos buscar essa glória, por isso precisamos desejar essa glória. Por isso, quando voltarmos às atividades normais que o mundo está dizendo como normal, nós precisamos manifestar uma vida que está morta para essas coisas, mas que está viva para Deus. Uma vida que não deseja as coisas da terra mais do que as coisas do céu. Uma vida que não busca mais os prazeres desse mundo do que a realidade dos céus. Nós precisamos viver dessa forma. Precisamos viver dessa forma. Uma vida que as diferenças que temos uns com os outros, uma vida das dificuldades que temos uns para com os outros, seja superada, porque já morremos. Só sente quem está vivo. É assim ou não? Quem está vivo sente. Às vezes a gente sente ira, a gente sente raiva, sente rancor, sente angústia, sente medo. Às vezes a gente sente pavor, às vezes a gente sente indiferença, às vezes a gente sente-se ofendido. Por que a gente se ofende fácil? Por que a gente é ofendido? Por que a gente ofende? Porque nós estamos vivos. E Paulo está dizendo: vocês já morreram. Aqueles que morrem para o mundo, morrem para todos esses tipos de sentimento, e conseguem então viver a realidade espiritual de Cristo Jesus nosso Senhor. Ao entender a nossa natureza espiritual, a igreja vai entender que, embora ela viva neste mundo, ela não é deste mundo. E aí então, nós vamos ter a nossa vida escondida em Deus. Nós vamos ter a nossa vida guardada em Deus. Eu quero te convidar a manter o foco no lugar certo, compreendendo isso. Para viver o extraordinário de Deus. Para viver o sobrenatural. Para que as coisas não voltem ao normal. Eu não quero que as coisas voltem ao normal na minha vida. Não quero, irmão. Não quero viver. Se for para viver
uma vida espiritual, religiosa, mediana, rotineira. Eu não quero me acostumar com o ambiente do culto, eu não quero me acostumar com os louvores, eu não quero me acostumar com o púlpito, eu não quero depender do púlpito, porque eu quero ser o altar. Eu não quero ser, sabe, alguém que fala para orar e não está orando. Eu não quero ser alguém que fala para ler a palavra e não está lendo a palavra. Eu não quero ser um cristão que não sente a dor do outro. Eu não quero ser um cristão que não ame como o Senhor amou. Eu não quero ser normal. Eu não quero que as coisas voltem ao normal na minha casa. Eu não quero que as coisas voltem ao normal na igreja que eu pastoreio. Eu não quero, querido, que você venha cultuar ao Senhor com o seu coração da mesma forma antes dessa pandemia começar, antes de suspendermos as reuniões públicas. Mas eu quero que o Espírito Santo de Deus te alcance aonde você está, para que você seja impactado, inundado com essa glória, para que você possa de fato dizer: Senhor, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo na fé. Eu quero viver na fé. Você precisa viver na fé. As incertezas estão vindo, as dúvidas estão vindo, mas nós vamos dizer: eu vivo por fé, eu não vivo por vista. Eu não ando conforme aquilo que eu vejo naturalmente, eu ando conforme aquilo que eu vejo espiritualmente. Aleluia. Eu quero te convidar a cantar comigo esse cântico. Convidaram antes aqui o Ministério de Louvor, os instrumentistas. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico agora: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus. E eu quero que você na sua casa, eu quero que você junto com a sua família, entenda que para viver o que Cristo quer que você viva, você também precisa morrer. Cristo já te ressuscitou da vida de pecado, da vida de morte. Cristo já te ressuscitou deste lugar. Talvez se você está afastado, vivendo uma vida de pecado, ou talvez se você não teve ainda um momento em sua vida de orar e falar: Senhor, eu quero me arrepender porque eu pequei, eu falhei, eu caí, ou eu tenho vivido uma vida que não te agrada. Se você está entendendo isso com essa palavra, o pecado nos levou para um lugar de morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Mas a boa notícia que eu tenho para você que está na sua casa, você que vai assistir essa transmissão depois, você que está em outras cidades dessa nação, você que está em outros lugares desse planeta, não importa em qual tempo essa mensagem vai chegar para você, profeticamente, você que vai assistir, quem sabe daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, talvez eu nem esteja vivo mais, mas essa mensagem vai permanecer. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesta hora: o sangue de Jesus te garante a vida eterna, porque a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele tem vida eterna para você, Ele tem vida eterna para sua casa. Então, querido, você estava morto em seus pecados, mas agora você ressuscitou com Cristo. E se você ressuscitou com Cristo, você pode adorá-lo, você pode exaltá-lo. Eu quero te convidar a levantar da sua casa e a cantar e adorar o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Vamos adorar, vamos encher este lugar de adoração a Ele. Nós estamos em um culto, nós estamos na presença dEle. Aleluia, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Vai adorando o Senhor da sua casa. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, Cristo vive em mim. sim, sim. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo não mais
Sim, esse é o seu culto. Declare que Ele vive em você. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Agora vivo não mais eu. Vai adorando a Ele. Agora você já ressuscitou com Cristo. Você já não é mais escravo do pecado. Você já não está morto. Mas você agora pode viver uma novidade de vida. Você já morreu para o pecado. A sua morte agora é uma morte para o pecado. É uma morte para o pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Você não está sendo dominado pelas trevas. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado para uma nova realidade. Geração santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Entenda sua função. Entenda quem você é em Cristo. Viva o sobrenatural em Deus. Viva a realidade daquilo que você é em Deus. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo não mais eu. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Diga comigo da sua casa, de onde quer que você esteja. Senhor Jesus, eu decido te buscar. Eu decido pensar no Senhor. Senhor Jesus, eu declaro que a minha mente é a mente de Cristo. Eu declaro que os meus pensamentos estão no Senhor. Eu declaro renovação da minha mente. Eu declaro que eu irei me atentar para as coisas que não se veem, pois elas são eternas. E são essas coisas que eu desejo buscar. Que neste tempo eu não volte ao normal. Que neste tempo o Senhor inflame dentro do meu espírito o desejo de te buscar, o desejo de viver com intensidade a realidade do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Se você está assistindo e nunca tinha feito uma oração como essa e não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a fazer isso agora. Ore, dobre o seu joelho e eu vou orar por você. Nós vamos disponibilizar aqui o telefone da nossa secretaria e você pode mandar uma mensagem para nós depois. Nós vamos entrar em contato com você para orar por você. E eu quero orar, mas eu quero já orar agora. Senhor Jesus, se existe algum irmão, alguma irmã em algum lugar nessa cidade, em algum lugar nesse estado ou nação, que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, nesta hora, eu quero te pedir que o teu Espírito possa escrever uma nova história, que o Senhor possa perdoar os pecados, e que o Senhor possa transformar as vidas, mudar a história, que o Senhor possa dar a ele um novo começo. O Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Então, Pai, eu quero te pedir que nesta hora, aqueles que estão confessando os seus pecados e confessando a Jesus como o único e suficiente Salvador, escreva o seu nome no livro da vida. Aqueles que estão retornando, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor limpe com teu sangue e purifique de todo pecado, em nome de Jesus. Quero te pedir, Espírito Santo,
que essa pessoa seja transformada e regenerada pelo Senhor, em nome de Jesus. Você vai colocar o seu nome e nós vamos orar por você. Existem irmãos, pessoas que estão enviando seus nomes, o Senhor as conhece e nós estamos orando. Você, mulher que não tem dormido, não tem tido noites em paz, eu quero te dizer que o Senhor tem falado conosco e nós estamos intercedendo por você. Você vai voltar a ter paz, filha. Você vai voltar a descansar. Pessoas de outras cidades, de outros estados que estão pedindo oração, nós estamos orando por vocês. O Senhor vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto, com diligência, e o Senhor vai te honrar poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar atento em nossas programações. Estaremos aqui novamente na quarta-feira com um culto de adoração ao Senhor. Provavelmente teremos a live, o nosso bate-papo para casais. Não vai haver nessa próxima quinta, né? Em breve teremos novamente. Nessa quinta não haverá. Teremos aí a live de jovens, a live também dos kids. Amém? Vamos estar comunicando durante a agenda semanal. Você vai poder estar assistindo também. Entre aí no canal do YouTube, se inscreva, né, no canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook. Todas as nossas transmissões serão aí colocadas e você vai poder acompanhar em nome de Jesus. O próximo domingo, dia 3, é Santa Ceia. Provavelmente já teremos alguns irmãos aqui em um culto às 9 horas da manhã e outro culto às 19 horas e 30 minutos. Então, eu quero te convidar a ficar nesse espírito de oração, de adoração, e eu creio que o Senhor vai continuar falando ao teu coração, em nome de Jesus. Interceda por nós, interceda por essa casa. Como o culto é culto também, ofertando e contribuindo ao Senhor, eu quero te convidar a fazer isso neste momento. Você que pode pegar o seu celular, né, ou está aí no seu computador, acessar a sua conta e a sua rede bancária aí através de aplicativos, enfim, faça o seu depósito ou a sua transferência dos dízimos, das ofertas. Nós, para estarmos aqui hoje, né, todos esses irmãos com toda essa instrumentalidade participando, nós investimos e vamos continuar investindo, porque eu creio que isso tem sido um instrumento de Deus para edificar vidas e vai continuar edificando a sua vida, e eu creio que outras pessoas serão alcançadas, amém? O Senhor sabe que nós já víamos e tínhamos um desejo em nosso coração de transmitir esses cultos com todos os irmãos participando e com toda a igreja aqui presente, mas o Senhor acelerou um pouco isso nesse tempo de pandemia e precisamos também acelerar essas coisas, né? E o Senhor também tem nos surpreendido em tudo, Ele tem cuidado de nós e eu creio que Ele vai continuar cuidando. Essa semana nós já iniciamos aí a coleta de alimentos, materiais de higiene, pois até no domingo, que é o nosso primeiro culto de ceia, culto de primícias, nós vamos estar separando esses materiais para fazer as doações. Então, se você souber de alguém também que está necessitando, entre em contato conosco através aí da secretaria, ou até mesmo através da página do Instituto Humanitário Amar no Facebook ou no Instagram. Siga lá também a nossa página, curta lá a nossa página do Instituto, onde vamos ali recondicionar esses alimentos e materiais e distribuir para pessoas que estão de fato necessitando, amém? Agradecemos mais uma vez a todos que contribuíram com a ação Entre Amigos, e o Senhor tem sido bom, tem nos mantido. Então, contribui aí, contribua, né, com os dízimos, com as ofertas, não retenha, tenha liberalidade no teu coração, e eu creio que o Senhor vai abençoar poderosamente a tua vida. Eu quero orar por você que tem entendido esse chamado, que tem contribuído com alegria no coração e com liberalidade. Pai, eu quero louvar ao Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, o Senhor tem permitido que a tua igreja continue com fidelidade, ofertando ao Senhor, dizimando e liberando, Senhor, daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. O Senhor não tem
meu Deus, recebido de nós nada do que nós não podemos devolver ao Senhor, porque tudo que estamos entregando ao Senhor é porque o Senhor primeiramente tem nos dado. Então que o Senhor abençoe o celeiro dos teus filhos, abençoe a casa dos teus filhos e tudo aquilo que eles fizerem, Senhor, que o Senhor possa multiplicar em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que possamos ter mais uma semana abençoada, que possamos ter mais uma semana vitoriosa na presença de Deus e, acima de tudo, viver fora do comum, fora do normal, o extraordinário de Deus. Você vai ver muitos testemunhos do que Deus fez nesse tempo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa. Fique em paz, né? Não vou dizer vai em paz para os irmãos que estão aqui. Vão adorar o Senhor com mais um cântico aí enquanto finalizamos. E que você possa ir na sua casa, ficar em paz e ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu bem.